Boa noite, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rafael e este é o programa Visita ao Seu Lar. Piracicaba, 16 de maio de 2025, agora 22 horas e 32 minutinhos. Eu peço licença para entrar no seu ambiente através das ondas sonoras da rádio Educadora 1060 e 650 AM. Programa Visita ao Seu Lar, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular Sede, aqui em Piracicaba. Nós estamos na rua Floriano Peixoto, 1707, preparados para receber você e a sua família. Nós vamos juntos até às 23 horas e eu já quero deixar a nossa linha telefônica para que você possa ligar para nós aqui, deixar o seu pedido de oração. Ao final nós vamos ter o momento da oração, o momento do milagre, do sobrenatural, conectados ao Espírito do Senhor. Então ligue para nós, 3437-5600. 3437-5600. Começando com ele então, boa noite, Paulo Marques. Paulo Marques está buscando o microfone. Boa noite, Paulo Marques. Boa noite, pastor Rafael, nosso irmão David e aos ouvintes aí. Estamos mais uma vez, mais uma sexta-feira, mais um final de semana e mais um dia com a presença, com certeza, do nosso Salvador Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo, né? Amém. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. A triunidade eterna. Com certeza. Eu escutei um pregador dos Gideões falando isso, Paulo Marques. Eu achei tão bonito que eu marquei para não esquecer. A triunidade. Eu falei, que é isso, hein? A triunidade. Eu marquei, eu não posso esquecer isso daí. Eu vou usar nas pregações. Fica bonito, né? Fica bonito. Triunidade de Palavras Deus. meio difícil. E ele, David Nicolai. Nicolau. Errei! Cadê Paulo Marques? Cadê? Nicolau. Cadê Paulo Marques? É quase igual. Errou! É que tá na mente já o David Washington. Aí quando vai mudar, acaba errando. Nicolau, David Nicolau, boa noite, pastor David. Rafael, boa noite, Paulo Marques, boa noite também para você que está sintonizado na Rádio Educadora M 1060, boa noite para você também que nos acompanha ali através do Facebook do pastor Rafael Pereira. Aí não tem como errar, né? Rafael Pereira, né? E Deus abençoe a sua vida, você que esteve até agora aí aguardando o programa, né? Como o Paulo Marques falou, nós aqui nos sentimos honrados de fechar a sexta-feira, de certa forma, fechar a semana da melhor maneira, né? Ouvindo a palavra de Deus, tendo um momento de comunhão que passa rápido, mas nós agradecemos pela sua companhia e pedimos para você ficar conosco nos próximos minutos. É isso aí. E agora que eu estou atualizado do sobrenome do David, nós vamos então usá-lo para nos transmitir os recados da IEQSED Piracicaba. David Nicolau, quais são os recados da programação IEQSED Piracicaba? É isso aí, pastor Rafael. Já pela manhã aqui na Educadora M1060, nessa bancada aqui abençoada, e nessas ondas sonoras também, nessa casa abençoada que é a Educadora, que permite a palavra de Deus ser transmitida até aí o seu coração. Amanhã às 9 da manhã tem o programa Faço Parte do Milagre com o pastor Antônio Carlos Estefão, o pastor Toninho, sua bancada de pastores aqui. Então você é o nosso convidado para estar escutando, participando também, através da rádio e também através do Facebook da Igreja IEQSED. Amanhã à noite não tem o FAD, o pastor Rafael nos lembrou aqui, vai ter o Regionalzão, é o encontro dos jovens
ali, né, que vai acontecer na IEQ Morumbi. IEQ Morumbi. Então amanhã vai estar lotada, vai estar fervendo. É os jovens de toda a região quadrangular se reunindo para adorar o Senhor. E não sei se pode participar, né? Pode, né? Pode Você participar, também, que só é chegar jovem lá. aí e não tem nada para fazer no sábado à noite, vai lá na IEQ Morumbi ali e você vai ser abençoado com o regionalzão. É o encontro dos jovens regional da Igreja Quadrangular. Todos os jovens da região 530. Vai lotar, vai O ferver. espaço é amplo lá e se eu fosse você, eu iria, hein? Então também no domingo nós temos... Só interrompendo, eu gostei um dia para os jovens, você falou, né? Você que tá à procura de uma gata, Sim, quer é o melhor encontrar lugar. a mina abençoada. É o melhor lugar. Aonde que o jovem deve ir? É no encontro de jovens, é no FAD. Tá orando por encontros. aquela gata abençoada. O abençoado ora, mas ele não age, né? Então você tem que ir ao encontro da bênção. Ó, ali tem várias varoas, né? Valorosas, mulheres valorosas esperando você aí, jovem. Vai ali. Você ia no culto de jovens, Paulo Marques, para encontrar a varoa ou foi diferente a história? A história minha foi meio diferente, viu? Ela que Eu chamou encontrei ele. a varoa aqui na rádio. Na rádio. Eita, Deus mandou na rádio a varoa. É. Eita glória, Ela hein? fazia programa junto com o pai dela, Que bênção. o pastor da igreja, daí foi... Aí você cresceu o Só, olho e o pai falou, É. se converte que casa. mais ou menos. Deus preparou. Mas é pra- uma coisa... Como que é o nome da esposa? A Miriam. A Miriam. Miriam, Deus abençoe a Miriam. nossa irmã Miriam, em nome de Jesus. Mas não é só jovens, pastor Rafael, tem também aqueles que ainda não encontraram a sua companheira. Então você pode estar indo também no culto, cultuando o Senhor. E quem sabe ali Deus não apresenta uma companheira para você. Então eu quero te convidar a estar indo no culto da família. Nesse domingo, em 3 horários, a igreja aí que sede quadrangular te convida para participar em um dos cultos. O primeiro culto acontece sempre às 8 da manhã, o segundo culto às 10h30 da manhã e o terceiro culto às 16h30 da noite. Então você é o nosso convidado. 18h30. 18h30 da noite. Você é o nosso convidado para estar participando de um dos nossos cultos ali, Igreja Quadrangular Sede, Rua Floriano Peixoto, 1707. 1707. Próximo à Santa Casa, não tem erro. Então, venha fazer uma visita e ser abençoado. Está aí, esses são os nossos recados, os recados da IEQ Sede Piracicaba. E agora nós vamos de música. Vamos de música, Paulo Marques? Opa. Vamos de música, David? Vamos de música. Hoje, profeta dessa geração, Pastor Itamar. Queria saber que sonhos tu tens comigo, realizá-los seria o meu prazer, mas sei que sou falho, Senhor. Mas um pedido eu faço, se ainda sou ouvido, permitam desses sonhos realizar. Sozinho no escuro, procurando o caminho, somente em ti, Jesus, luz vou encontrar. Cumpre em mim a tua vontade, faz de mim um vaso usado em tuas mãos. Eu quero ser profeta dessa geração, este lindo sonho do teu coração, Senhor Jesus. Meu primo entrou aí no seu Facebook aí. É? O Ari. Eu vi aqui, é seu primo? Deu uma boa noite aqui. Ele é guarda lá do projeto Timóteo lá, que eu esqueci de falar. Ele é guardinha lá.
no projeto da nossa igreja? Não, ele é guardinha do espaço ali, né? Ele trabalha lá dentro. Ah, que Ele que legal. limpa os banheiros lá. Ô, deixa eu já dar aqui, ó. Irmão Ari, o David acabou de falar aqui que você é primo dele, onde você trabalha. Deus abençoe. Ari Gonzalez, retornando do hino, já vou mandar aquele alô, aquele abraço. Tá aqui também o Marcelo Jimenez, Deus abençoe em nome de Jesus. Que legal, pô. Mas um pedido faço, se ainda sou ouvido, permitam-me esses sonhos realizar. Sozinho no escuro, procurando o caminho, somente em ti, Jesus, nos vou encontrar. Em mim a tua vontade, e faz em mim um vaso usado em tuas mãos. Eu quero ser profeta desta geração. Esse lindo sonho no teu coração, Senhor Jesus. Ocupa em mim a tua vontade, e faz de mim um vaso usado em tuas mãos. Quero ser profeta dessa geração. É você que tá tocando aí? Bateria? Não, daí na gravação eu já tinha saído do Sol Nascente. Aí quem gravou foi o Papel. Não sei se você conhece o Papel. Atualmente ele tava tocando na Central. Aí o Papel gravou. Mas eu toquei com o Itamar acho que uns 4 anos, cara. A gente ia nas igrejas do Batera. Participei do arranjo da música, pensar que hora subir, que hora descer, que não sei o quê. Nossa, legal, cara. Tamar é talentosíssimo. Tempo que eu não tenho notícia dele, mas tem muito talento. Pare para pensar. Reflita. Você tem poder para vencer todas as maldições. Disse Jesus: Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Graças a Deus, nós estamos de volta, 22 horas e 44 minutinhos. Nós vamos mandar abraços. Eu já quero mandar um abraço especial para a minha família, tanto a família Pereira, que é por parte de mãe, quanto a família Souza, que é por parte de pai. Nos acompanham, que Deus abençoe a minha família no nome de Jesus. Mandar um abraço especial para os irmãos da reunião do Espírito Santo. Nós tivemos uma pausa de uma semana pelo evento dos homens que houve na nossa igreja, mas hoje nós retornamos e realmente foi uma bênção a presença do nosso Deus no nosso meio, através da reunião de oração. Então um abraço a todos os irmãos da reunião de oração e que excede a reunião do Espírito Santo, e um abraço especial a todos os nossos ouvintes de Piracicaba, região metropolitana. Aqui no Facebook nós temos o Ari Gonzalez, que é primo do David. Nós temos também o Marcelo Jimenez e todos que estão nos acompanhando através do Facebook e das ondas sonoras da Rádio Educadora. Deus abençoe em nome de Jesus. Paulo Marques, os seus abraços, Paulo Marques. Um abraço para todos, um abraço para o pastor Odair, pastor Marcelo e a todos que faz a programação, Antônio Carlos, né? Estavam na carne ontem, viu, Paulo Estavam, Marques? né? Estavam na carne Falou que ontem. veio com a... Picanha, Pãozinho, contrafilé, também, pastor. alcatra com maminha, Olha aí. pão. Ontem estavam na carne. Tava bem alimentado. Sim. Aí veio alimentar Na obra o das- povo com a palavra.
É bem isso. Um abraço para todos aí que estão ouvindo, aos amigos, irmãos que estão na sintonia, os pastores que fazem a programação aí diariamente, né? Ao Leandro Cabral, das 7h30 de terça, e a todos que estão ouvindo hoje o programa. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Seus abraços, David. Um abraço especial para minha esposa, né? Minha família, que estão em casa, minha esposa Gabriela e a minha tribo, Carolina, o Matheus e a Manuela. A Manuela completa 2 aninhos de idade na segunda-feira. Olha Então, que bênção, já que se maravilha. passaram 2 anos da nossa nenê mais nova, Manuela. E é um presente de Deus na nossa vida. É raspa do tacho ou ainda tem? Não, aí foi a raspa Ainda mesmo. tem, né? Não, aí foi a raspa. Deus nos abençoe. Ainda tem lugar para a família aumentar. Agora é só por adoção agora, se Deus assim quiser. Mas um abraço também, vai... Como o pastor Paulo Marques lembrou pro Odair, né? O Odair é um ouvinte ativo aqui da rádio, né? Sempre que eu posso e lembro também, eu curto ali o programa dele, que é às terça-feira aqui na rádio. E um abraço especial para você, que é o nosso ouvinte, que está até agora aí, ansioso assim como eu, para ouvir o que Deus tem para nos dizer ainda nesta noite, para abençoar nossa noite e nosso final de semana. Estava me esquecendo de mandar um abraço especial para ele. Fazia tempo que não ia na reunião do Espírito Santo. Tem aí, Paulo Marques, Pedro Gatão. Pedro Gatão, que Deus te abençoe. Pedro Gatão foi hoje na reunião do Espírito Santo, junto com o irmão Paulo. Como que é, Paulo Marques? Deus abençoe, uma alegria ver o Pedro, que participou da reunião do Espírito Santo. É uma honra. Pedro Gatão. É o irmão de 7 vidas. Queridos, e neste clima descontraído, nós vamos abrir os nossos corações, pois agora nós falaremos da poderosa palavra de Deus. O texto de hoje se encontra aos Colossenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 3, verso de número 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A primeira frase desse versículo é: a palavra do Senhor habite em vós abundantemente, a palavra de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o efeito da palavra de Deus em nossas vidas. O que pode acontecer em nossas vidas quando nós abrimos os nossos corações para ouvir a palavra de Deus e para deixar a palavra agir em nós. A Bíblia fala também que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é interessante que a palavra, o verbo, é algo abstrato. Nós pronunciamos, nós falamos, nós usamos o poder da palavra. Muitos conquistam muitas coisas no mundo pelo poder da oratória, mas nós não podemos pegar a palavra com as nossas mãos. A palavra é algo abstrato. E nós vemos que na antiga aliança, os profetas, Moisés representando a lei, e os profetas, eles falaram da palavra de Deus. E falaram na palavra de Deus que Deus enviaria o seu Filho, o Salvador, o Cristo. E em João, capítulo 1, o evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 1, no verso 1, João fala o seguinte:
No princípio era o Verbo. No princípio era a palavra, apenas falada pelos profetas e como Deus na eternidade. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Então olha que interessante. João está falando que a palavra que fora dita pelos profetas se tornou carne e habitou entre nós. E esta palavra é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós abrimos os nossos corações para que a palavra de Deus fale conosco, nós estamos permitindo que esta palavra que se tornou carne, Jesus, entre nas nossas vidas para transformar e para fazer uma mudança. Paulo Marques. Pastor Rafael, eu vejo de um jeito que, assim, na questão da fé, de crer na palavra, né? A gente nota que antigamente os discípulos, os irmãos teve o privilégio de ter a presença de Jesus Cristo juntamente com a palavra que ele pregava. E hoje, a gente tem que ter uma fé de acreditar numa palavra, né? A fé vem de ouvir a palavra de Deus, né? E também a gente tem que ter fé de acreditar naquilo que está escrito, que muitas vezes a pessoa questiona tem veracidade ou não, se é verdade ou não. A gente tem que crer no fundo do nosso coração. Como que a gente pode afirmar essas coisas e testificar o que a gente está acontecendo na gente? É a nossa própria vida, a nossa própria transformação e a transformação das pessoas, que um dia era de um jeito e hoje são de totalmente diferente, né? Eu creio que a palavra modificou minha vida e tem modificado dia a dia. Aqui nessa noite a gente está aprendendo a palavra. A palavra está sendo colocada e cada vez mais está sendo habitada em nossos corações. Ela não pode somente passar a nossa mente ou a gente guardar versículos, mas a palavra de Deus tem que fazer morada em nosso coração. Ela tem que mudar, ela tem que transformar, ela tem que mudar a nossa fala, o nosso pensamento, o nosso buscar, né? Tudo tem, aleluia, com a palavra a mudança. E com certeza, né, que a palavra, né, habita em nós e que se habitar em nós possa modificar tudo entre nós, aquilo que estiver errado, que Deus mostre com a palavra e através do Espírito Santo. David, complemente aí o comentário sobre a palavra de Deus. Como o Paulo disse, o pastor também está dizendo, a palavra de Deus ela é a harmonia para tudo, né? Quando a gente lembra da palavra, logo eu lembrei, a palavra de Deus tem um significado em grego também, logos, né? O logos, e quando você vai buscar o significado dessa palavra logos, em todos os campos de estudo você vai ver algum significado próximo de trazer harmonia, trazer sentido. Então, quando João está falando que o Verbo se fez carne, era necessário que Jesus se fizesse carne para trazer sentido para nós, né? Assim como Paulo, ao escrever Colossenses, ele vai falar ali sobre a divindade de Jesus e aonde Jesus se encaixa. Paulo vai falar no capítulo 1 que tudo foi feito por intermédio dele. Jesus é a imagem do Deus invisível, né? Então, tanto os céus e a terra foi feito e se mantém firme de pé, a terra em rotação. Tudo o que está acontecendo se mantém por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o motivo de toda a criação. E logo eu lembrei também sobre palavra, o poder da palavra de Deus. O escritor de Hebreus vai falar que a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Ela é viva e eficaz. Então a palavra de Deus, como o pastor
Rafael disse, ela é muito mais do que uma palavra de homens, né? A gente, quando conversa, até no versículo aqui que a gente leu, Colossenses 3,16, Paulo vai falar para a gente estar conversando, né? Falando a respeito de Cristo, compartilhando a palavra, cantando os hinos, salmodiando, né? Cantando salmos e com gratidão, né? Paulo vai falar para a gente preencher a nossa vida com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus realmente ela é viva. Você pode ouvir um conselho de um homem, você pode ouvir bons conselhos nessa vida, mas quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus e decidimos ouvir a palavra de Deus, ela gera vida em nós, porque ela é vida. Muito boa essa palavra que tanto o Paulo Marx nos comentou e o David também, sobre esse versículo de Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nós, na nossa compreensão humana, nunca vamos entender qual é essa divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Mas olha o poder da palavra de Deus. E nós cremos que a palavra de Deus foi deixada a nós neste livro chamado Bíblia Sagrada, o qual a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos por 40 autores diferentes. E todos eles levaram ao mesmo sentido. Cristo Jesus, o único nome que é dado na terra pelo qual nós podemos ser salvos. O único nome que leva até Deus Pai. E Pedro fala que a Bíblia, a Escritura, ela não foi produzida pela vontade humana, mas o Espírito de Deus foi quem inspirou homens para nos deixar as profecias divinas. Então, abra o seu coração para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem princípios de vida, princípios de paz, princípios para uma vida financeira abençoada, princípios para um lar sarado, para uma família sarada, para um casamento bem-sucedido, para se criar filhos na presença de Deus. A palavra de Deus tem conselho para todas as áreas. Então, deixe esta palavra que se chama Cristo Jesus entrar na sua vida e fazer morada. É isso mesmo, Paulo Marx? Com certeza, e vai fazer. Lá em João 8,36 diz assim: se os filhos o libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é libertar? Pela palavra, né? O João está trazendo aqui que Jesus Cristo, pela palavra de Deus, a gente é livre e a gente é abençoado, né? A palavra que nos liberta, é a palavra que nos abençoa, é a palavra que nos dá vida, né? E para estarmos aqui nessa noite, foi tudo pela palavra, né? E que Deus possa, essa palavra ter entrado no coração de cada um e ter manifestado o poder de Deus em nome de Jesus. David, seu comentário. A palavra de Deus, ela ultrapassa todos os ambientes e tudo que pode estar muitas vezes nos barrando, não pode barrar a palavra de Deus. Nós ouvimos nessa quarta-feira o pastor Rafael pregando ali na igreja, e ele lembrou ali do texto que João vai falar após a ressurreição de Jesus. Ele vai se encontrar agora com os discípulos e agora ele passa entre as paredes. As portas não pararam a Jesus. As portas não param a palavra de Deus. E lembrando disso, eu lembrei aqui do abraço que tem que mandar, pastor, por Rinaldo Mendes. O companheiro Rinaldo Mendes está lá na Itália agora ouvindo o nosso programa. Sim, pastor Rinaldo. Rinaldo, amigão, fiz o ITQ com ele. Ele falou, manda um abraço para todos aí. Ele com a esposa estão, acho que numa nova lua de mel, né? Na Europa. Na Itália. Então a palavra de Deus agora está chegando lá na Itália. Glória a através Deus. da rádio. E também está se movimentando na Itália através do irmão Rinaldo. Deus abençoe. Deus abençoe o Rinaldo, Deus abençoe a irmã 4 horas da manhã Valéria. lá, 4 horas da madrugada, ele ligadinho aqui com a gente. A Deus Gislene abençoe. Rodrigues também aqui no Facebook.
o Sidney Oliveira. Deus abençoe todos que estão acompanhando. Conclua o seu pensamento, David. Com a palavra de Deus não há barreiras para a palavra de Deus. Não há barreiras. A própria Bíblia vai falar que pode-se passar tudo. Passarão céus e terras, mas a palavra de Deus se manterá firme. Então Deus, ele não se distorce em suas palavras. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele falou, vai acontecer. Porque a palavra dele muda tudo e muda todos. Para nós partirmos para o momento da oração, concluindo esta palavra, vamos falar sobre um episódio que aconteceu com o Verbo, com a palavra encarnada, Jesus Cristo. Certa vez Jesus foi à sinagoga ensinar os judeus e foi dado a ele o rolo das Escrituras. E Jesus pegou o rolo e quando ele abriu o rolo, caiu justamente no livro de Isaías, capítulo 61, onde Isaías fez uma profecia sobre a chegada do Messias. E Jesus, naquela sinagoga, abriu a palavra que dizia sobre ele mesmo, Isaías 61, e Jesus leu perante todos que estavam ali: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E ali o Evangelho fala que quando Jesus terminou de ler, os olhos de todos estavam atônitos nele, porque ele brilhava, falando dele mesmo, dito pelo Isaías há 600 anos antes. E daí Jesus disse: hoje se cumpre esta palavra no meio de vós. Então você que nos ouve, hoje se cumpre a palavra de Deus na sua vida. Creia, porque Jesus está entrando para mudar a sua história e para te conduzir a caminhos de vida e de paz. Após essa explanação da palavra de Deus, nós vamos então nos conectar e falar com o Altíssimo. Este é o momento da oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé e falar com o nosso Deus e Pai. Ele tem o poder de nos abençoar. É momento de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela nos traz uma nova maneira de pensar e também uma nova maneira de agir. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, porque por meio delas, tudo que nós vemos e olhamos hoje tornou-se a existir. Porque lá em Gênesis vai dizer que o Senhor disse que haja sol, haja luminares, haja terra, e houve terra, ó Pai. Tudo aconteceu pela Tua Palavra. E nós cremos que a Tua Palavra está acima de tudo e de todos, ó Deus. E nós queremos declarar a Tua Palavra, Deus, de bênção sobre a vida daqueles que precisam agora, ó Pai. Aqueles que precisam de cura, ó Pai, o Senhor é a cura. Aqueles que precisam, ó Deus, de uma bênção financeira, o Senhor tem tudo em Tuas mãos. O Senhor é o Deus grandioso que criou o ouro e a prata, ó Pai. Tudo que há necessidade do ser humano está em Ti, ó Pai. Nós queremos declarar nesta noite vida, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas que nos ouvem, ó Pai. Traz a cura, traz, ó Deus, o sustento, ó Deus. Traz a transformação que só a Tua Palavra pode fazer. Que esses ouvidos que abriram-se, ó Deus, para ouvir nesta noite a Tua Palavra, sejam transformados. Que esses corações, ó Deus, sejam levantados, ó Deus, e transformados pela Tua Palavra nessa noite. Nós abençoamos cada casa, cada lar, ó Pai, cada ambiente que agora a Tua Palavra está invadindo. Receba do toque poderoso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Nós estamos agora chegando ao final
deste programa abençoado. Gratidão a todos que estiveram conosco, aqueles que ainda vão se conectar através do Facebook, e que a palavra de Cristo habitem em vós abundantemente. Permitindo Deus, próxima sexta-feira, 22h30, estaremos de volta com o programa Visita ao Seu Lar. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a doce e constante comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Pare para pensar. Reflita. Você tem poder para vencer todas as maldições. Disse Jesus: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Este programa tem o apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular.